Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Vamos falar de Jair Messias Bolsonaro, da saúde dele e uma possível prisão, porque o processo está correndo, né? Então, nós vamos falar dessas duas situações. Ele está fazendo uma bateria de exames, agora à tarde a gente vai ter, sim, o boletim médico dele para saber como o Bolsonaro está, né? Se precisa de tomar mais remédio, se precisa fazer nova cirurgia, eu não sei. Daqui a pouco nós vamos saber, né? Ele já se internou a parte da manhã no hospital, a equipe médica já chegou lá, né? Os médicos de confiança dele. Não que os médicos lá no hospital, né, pessoal, não sejam bons, né? Mas ele já tem a equipe médica dele, né? Que já conhece, já operou ele. Então, essas pessoas ali estão já mais a par da situação dele. Daqui a pouco a gente vai trazer para você mais informações sobre essa situação de Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, correu pelos corredores do Supremo Tribunal Federal uma notícia que ninguém sabe, né? Chegou agora para nós aqui um segredo e nós vamos revelar sobre a condenação de Bolsonaro, que já é discutida dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre falo para vocês aqui, o processo ele nunca para pelo meio, a não ser que seja arquivado, enfim, não é o caso do Bolsonaro que está seguindo na velocidade da luz, né? Agora os advogados já vão apresentar as alegações finais e daqui a pouco nós vamos ter já a condenação ou absolvição. E nós vamos falar agora sobre o que o Supremo acha sobre uma possível prisão de Bolsonaro, que vai pedir ali uma prisão domiciliar, com certeza, né? Foi preso, pede uma prisão domiciliar. Assim como o Collor, assim como a Cristina Cristo, né, que pediu e conseguiu, o Collor também conseguiu, entre outros, né, que já conseguiram aí essa prisão domiciliar. Ainda mais pelas condições de Bolsonaro, né? Pelas condições dele. Eu busquei informações aqui, o que que os ministros estão falando pelos corredores, né? E sempre dá certo, né? Essas conversas deles pelos corredores sempre dá certo. E nós vamos trazer para vocês agora aqui uma informação que é o seguinte, ó. Hum, Bolsonaro, ó, avalio que uma prisão domiciliar de Bolsonaro, ele conseguiria muito fácil uma prisão domiciliar, segundo os ministros, tá? Pelo seu devido, né, a situação de saúde que ele está nesse momento, né? O Supremo, eu estou vendo aqui que eles têm um trauma lá no Supremo. Você sabia disso? Que o Supremo tem um trauma? Pois é, tem mesmo. Deveria ter diversos, né? Que isso aconteceu com o Clésio, tá? Teve um caso, no tempo da pandemia, que eu estou vendo aqui, que teve um deputado federal, o ex-deputado federal, o nome dele é Nelson Meurer, é o nome dele. Ele tinha 77 anos no tempo da pandemia, isso em 2020. Tá? Vai escutando isso aí que eles têm trauma nisso e não quer que isso aconteça com o Bolsonaro. Vai escutando. Esse camarada, ele foi infectado com a Covid, depois de uma série de negativas do STF para ir para a prisão domiciliar, ele acabou morrendo, né? Ele acabou falecendo, esse ex-deputado. E isso é visto como um trauma dentro da corte. Por quê? Por que, que eu falei do Clesão? Mesma coisa. Porque eles se arrependem de não ter dado ali uma prisão domiciliar. Ele foi condenado ali
Esse negócio da Lava Jato aí, tá bom? Da Lava Jato. Então ele foi morto, ele acabou falecendo, né? E aí o Supremo, ele diz aqui o seguinte, os ministros, ó, que que não querem arriscar de novo, né? E deveria ter aplicado isso no nosso querido Crezão, ainda mais com o ex-presidente, né? Se o ex-deputado já deu um bafafá danado, o Supremo não liberou ali uma prisão domiciliar, ainda mais com o ex-presidente, e não pode nem comparar a força, né, política do Bolsonaro com o ex-deputado que faleceu. Você imagina? Bolsonaro, por exemplo, olha só as condições desse homem. Vai para um lugar, tem que voltar e faz cirurgia e tal. Já pensou dentro do presídio? Já pensou? Eu tô mal. E aí o Supremo não solta. Já pensou? Aconteceu o pior? Hã? Quem quer pegar uma bucha dessa? Hã? O Moraes? Já pensou? Se o Moraes manda prender Bolsonaro, aí Bolsonaro, o advogado de Bolsonaro, fala assim: o meu cliente está passando mal. E o Moraes falou assim: eu não solto. E acontece o pior lá dentro. Já pensou? Hã? A vida do Xandão? Como é que vai ficar daí para frente? Um pouco badalada, né? Pois é. Então, eles têm um trauma disso, referente a esse deputado, que negaram e se arrependeram, e eles não querem cometer o mesmo erro agora com Jair Messias Bolsonaro. E que não cometa o erro também no pessoal do 8 de janeiro, que está pedindo aí, pelo amor de Deus, prisão domiciliar, pelo menos, tem pessoas com câncer, com depressão, com todo tipo que você imaginar, e eles não soltam. O trauma também, né? O Clezão chegou, o habeas corpus, lá na mão do André Mendonça, e você não soltou, André Mendonça, o cara. Você encaminhou para o Xandão, por causa de uma súmula aí, né? Agora você pega essa súmula, André Mendonça, né? E faz, né? Engole ela, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia. Então, meus queridos, isso é muito grave. Quando a pessoa pede para uma prisão domiciliar, tem que ser analisado, não pelo juiz. Você sabia disso? Não é o juiz que analisa isso. Quem analisa é o médico. O juiz manda para o médico vai avaliar, aí depois o juiz vai decidir. O juiz não lê, ele não entende, ele não é médico, né? Ele não é médico. Eu não sou médico. Deu para vocês me entenderem? Tá. Tem um casal divorciando, estão brigando por causa de uma casa. Tá. O homem fala que a casa vale 200, a mulher fala que vale 300. Tá. Eu não sou corretor. O juiz não é corretor. Vai ter que contratar um corretor primeiro, para ele avaliar a casa, aí nós vamos trabalhar em cima daquele valor. É assim que faz. As pessoas pensam que é o juiz, né? Ah, o cara tá doente, o médico ele vai avaliar. Te dar um exemplo. Bolsonaro preso, tá? Bolsonaro falou, ó, eu preciso de prisão domiciliar para mim me tratar. Os médicos vão, os médicos de Bolsonaro? Não. Os médicos até pode de Bolsonaro, mas são os médicos escolhidos por Moraes, né? Eles vão lá fazer uma bateria de exames. Aí vão pegar aquilo ali. Isso aconteceu com o Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson foi isso que aconteceu. Exatamente isso. Uma junta médica faz ali os exames, chega com a conclusão dos exames na mão do ministro. Ministro, o Jair Messias Bolsonaro, ele tem que ir para casa urgente. Aí, leva, solta. Ministro, o Jair Messias Bolsonaro, ele tem ali algumas comorbidades e tal, mas nada grave. Aí o ministro decide. Deu para entender? Precisa colocar um profissional ali, né?
Ah, eu não estou bem psicologicamente. Psiquiatra. Ali vai avaliar certinho, depois chega. Então, pelo que eu vi aqui, para o Bolsonaro, isso não será difícil para os ministros, né? Porque já tem precedentes ruins na corte de prender as pessoas e não soltar, achar que as pessoas estão inventando, né, para poder conseguir o benefício da prisão domiciliar, né? Então, eu acho que isso, sei não, hein? Eu acho que não vão ter coragem de condenar o Bolsonaro, não, hein? Eu acho que não. E o julgamento está previsto para agosto, máximo setembro, máximo. Mas eu acredito que será em final de agosto, pelo que eu estou vendo, né? O julgamento será final de agosto. Marcelo, e os outros que não têm doenças, etc e tal? Vocês estão vendo aí o Braga Neto, né? Ele está preso desde dezembro. Mas você viu o Collor também, né? E ficou preso o quê? Um dia, né? No máximo. Preso não, né? Porque ele não é nem preso. Ficou lá e já foi liberado. Ninguém fala mais de Collor, né? Quietinho em casa lá, né? Tranquilo. Falou que ele tinha isso, aquilo. Ele próprio, na audiência de custódia, falou que não tinha nada. Depois ele apareceu com um monte de problema, né? Ninguém entendeu muita coisa ali. Mas conseguiu o benefício. Você vai comparar hoje, por exemplo, a saúde do Collor com a saúde de Bolsonaro? Não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. A situação de Bolsonaro, pessoal, é uma situação gravíssima. O Bolsonaro corre risco até ali, ó, em casa. Imagina preso, né? Imagina preso. Então, boas notícias juridicamente para Bolsonaro aí, sobre sua possível prisão. Você que está ajudando o nosso patriota da Argentina, eu quero te dizer, olhando no seu olho, cada centavo que você está depositando, você está salvando a vida dele. Porque ele toma 16 comprimidos por dia. A mulher já falou com ele, falou, ó, segunda-feira, filho, ó, ou você paga, ou você vai para o sereno e o frio congelante. E não tem conversa. Tá? Senão a polícia bate na sua porta. E se a polícia bater na porta dele, vai ver que ele é ilegal lá e vai prendê-lo. E aí lá dentro do presídio, não vai ter 14 comprimidos, né? Vai morrer por lá mesmo. Não tem saída para ele, pessoal. Ou ele paga, ou ele está morto. Não tem saída. Se ele for para a rua, a doença que ele tem, ele morre congelado. Se ele for para o presídio, ele morre também. O cara que era empresário em Brasília. Né? Então, está na nossa mão. Está aí, segunda-feira nós temos que pagar. E ninguém também é obrigado a fazer nada aqui, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas esse patriota condenado, que nem lá foi, não sei se você sabe dessa história, ele não esteve lá. O doutor Giovanni, o advogado, disse, tem prova, tem tudo, mas o Moraes sequer lê. Tá aí, pobre coitado, correndo risco de vida aí, e ele só tem amanhã, hoje e amanhã, para ficar na casa. A mulher falou, ó, já tem outro para alugar. Tá na sua mão, meu irmão. Aqui tá a chave, aqui você manda um comprovante que eu vou te responder. Forte abraço.